Sabe quando você quer sentir medo e daí você vai à procura de um filme de terror? Eu, quando quero sentir medo, não vou à procura de um filme de terror. Eu vou diretamente para os contos do meu padrinho Junji Ito. Esse cara cria terror de verdade. Porque é um terror que mexe com, na maioria das vezes, inseguranças humanas, medos que a gente tem e a gente nem se lembra. Tá no nosso inconsciente. E esses contos mexem com a gente da mesma forma que mexe com os personagens. Se você não sabe, Junji Ito é um mangaka japonês que cria contos de terror fascinantes, onde os motivos para tudo aquilo tá acontecendo às vezes nem existem, e é isso que torna a história ainda mais assustadora. Então hoje vamos analisar a adaptação de Uzumaki, que é um de seus contos mais famosos. Não é um conto em si, são 20 capítulos, é um mangá um pouco maior, que foi adaptado para um anime de 4 episódios. Suspeito, né? Nem te conto. Meio que essa promessa de uma adaptação de Uzumaki acontecer foi feita há 1 ano e meio, se eu não me engano, 2 anos atrás. E na época eu fiquei muito ansioso, contando os segundos pra isso acontecer. Aí demorou, aí foi adiado, aí veio. O primeiro episódio foi lançado e ele estava uma perfeição, estava idêntico ao mangá. Tão idêntico que até preto e branco o anime é. Então eu fiquei super ansioso para o segundo episódio. Mal sabia eu que o segundo episódio era tipo quando você compra um jogo 3x10 pro seu PlayStation 2 craqueado, mano. É igualzinho, véi. O que acontece? A produção, o orçamento dela foi cortado ao meio do nada, na metade da produção. E daí tiveram que pegar outra empresa, outros animadores, e não deu certo porque eles não tinham mais como trabalhar. Eles tinham uma coxinha e um suquinho, e era esse o orçamento do anime. Meio que não rolou. Hoje vamos então comparar o anime com o mangá. E é algo interessante de se fazer porque o anime ficou péssimo e o mangá continua perfeito como ele sempre foi. Então se você não quer perder tempo assistindo esse anime e quer saber o que ele tem de ruim perante o mangá, esse vídeo então é perfeito para você, porque você não perde tempo assistindo o anime, indo atrás do anime, né? Então vai ser um vídeo perfeitinho para os fãs de Junji Ito. Mas lembrando, se você nunca viu Uzumaki, amor, você está perdido. O que você está fazendo aqui? Esse não é o seu canto. Vai ler o mangá e volte aqui assistir o primeiro episódio do anime e depois ler o mangá. Isso eu recomendo. Agora os próximos 3 episódios, mande beijos e abraços para a sua sanidade mental, porque ela vai ser afetada por esta bomba. Eu não sei nem falar mais porque vai dar um trabalho pra editar, gente. Ai, socorro, socorro. Então já peço de antemão um like, entendeu? Uma esmola para ajudar um pobre necessitado aqui, um compartilhamento. Eu vou seguir a ordem do mangá e não do anime, porque o anime bagunçou tudo. A ordem dos acontecimentos no anime não faz o menor sentido. Então vou seguir as páginas, os capítulos do mangá, e o mangá é bem episódico, então cada capítulo é um conto, entre aspas, diferentes, mas que ainda acontece com os mesmos protagonistas e na mesma cidade, a Kurozucho. Então, começando com o primeiro conto, que é sobre o pai do Shuichi e a sua fixação por espirais. O anime deixou faltar algumas pequenas cenas, mas de resto ele foi adaptado com muita maestria, ficou realmente uma adaptação muito boa. A única cena que ficou faltando, e eu senti falta, foi a cena em que o pai do Shuichi briga com a mãe dele por ela ter jogado a coleção de espirais dele fora, porque ela desde já odiava aquelas espirais, e o marido dela parou de trabalhar só pra ficar observando a espiral. E o anime nem nos diz isso, eu até tinha esquecido desse fato. E sinto que isso faz falta porque dá uma profundidade até pra mãe do Shuichi, que depois vai ser protagonizada, né? O segundo conto é sobre a mãe do Shuichi, né? Depois da morte do pai dele, fica traumatizada com espirais. Não pode ver uma espiral que ela já fica louca. Nesse capítulo faltou muitas cenas que davam uma ambientação, que nos conectavam com aquele lugar. Porque tem um diálogo onde o Shuichi fala que queria sair daquela cidade, queria levar a mãe dele, e até pra ter um tratamento melhor em outro hospital. E ela disse que não, que gosta da cidade, que não quer sair de lá. Também tem a cena em que ela, devido às alucinações com o falecido pai do Shuichi, pensa que tem uma espiral dentro do ouvido dela. E de fato tem. É um órgão humano, se não me engano. Só esqueci o nome, acho que é coquinho. Tá na edição, galera, tá na edição. Então ela vai correndo até o doutor, só que no anime ficou corrido. As pessoas só explicam isso pra ela e aí tá ótimo, a cena aconteceu. Mas no mangá é maior suspense, porque ela pergunta pra primeira atendente, ela diz que não, e ela não acredita. Aí ela corre, aí ela vai até o doutor, e o doutor apagou a pasta, jogou a pasta fora. Daí ela fica, não, tá nos livros, ela vai pros livros, aí as pessoas ficam, não, deixa de ser louca. E daí sim, depois de todo esse fuzuê, que o Shuichi acalma ela. Eu achei isso muito mais legal, porque deu aquele ar de suspense, onde a gente fica realmente tenso igual o Shuichi, a gente se conecta com ele ali naquele momento. O terceiro capítulo é sobre a Asami. No anime, ok, ele foi super bem adaptado. As melhores cenas desse capítulo, de fato, foram muito bem adaptadas pelo primeiro episódio. Foi de fato assim uma coisa que foi linda de se ver. É como se o mangá tivesse se mexendo na minha frente. Me senti privilegiado até de estar assistindo aquele anime. Foi uma sensação muito boa. Mas quando eu li o mangá, eu senti falta de várias cenas que enriquecem essa personagem. Kiri só conhece
a fama por trás da cicatriz dela, porque a Asami é famosa na escola. E as pessoas fazem fofoca dela, como qualquer um faz fofoca em escolas. No anime, a Asami que conta isso pra ela do nada, assim, desse jeito. No mangá também, só que a Asami só conta depois da fofoca e etc. Sem falar que a Asami no mangá é uma piranha. Tem literalmente uma cena onde ela diz pra Kiri que vai pegar o namorado dela sim, e que ela vai fazer o Shuichi gostar dela sim. Talarica do caralho. No anime parece que a Asami é uma coitada que está sendo vítima das espirais. E no mangá parece que ela é vigarista mesmo. Eu me lembrei do fato de que no mangá, o Shuichi e a Kiri conversam no telefone várias vezes. E eu acho isso super fofo, porque quando eu tiver o meu futuro homem, eu vou ficar ligando pra ele o tempo todo, que nem a Kiri e o Shuichi, velho. Eu achei muito fofinha a relação dos dois. Várias cenas só acontecem porque eles conversaram pelo telefone, inclusive. E no anime não tem uma cena deles conversando no telefone. Eu fiquei chateadíssimo. Outra coisa também, eu não sei se é por causa do CGI, provavelmente sim, obviamente sim. Os personagens são muito mais expressivos no mangá. Eu sinto que, na hora de fazer as expressões, eles bem que poderiam cair para o 2D. Modelar uma expressão deve ser trabalhoso, realmente faz sentido ser um pouco mais travado. Então, desenhasse. O capítulo 4 é sobre as esculturas do pai da Kiri. Aqui, a gente conhece um pouco mais da família da Kiri. Coisa que no anime, a família da Kiri aparece do nada naquele arco onde ela está sendo afetada pelas espirais, com o cabelo dela. Quem não leu o mangá e vai pro anime, fica chocado que a Kiri tem uma família, que a Kiri tem mãe, pai e irmão. E esse irmão vai ser importante no futuro. E aqui, todos esses personagens são apresentados. O pai da Kiri é escultor. As esculturas que o pai da Kiri tá fazendo com a argila do Lago Libélula são colocadas numa feira e as pessoas ficam hipnotizadas porque é a magia da espiral, né? Kiri que presencia as almas dentro da fornalha e liga pro Shuichi. Como eu falei, as ligações são importantes. No anime, o Shuichi escuta as vozes do pai dele lá da casa dele. Lembrando, a casa do Shuichi fica longe da casa da Kiri. E o próprio Shuichi não gosta de ir pra casa da Kiri porque fica perto do Lago Libélula, que é onde a cremação do seu pai acabou caindo, e da sua mãe também. No anime não tem nada disso, não tem um detalhe sobre esse fato. Então como ele ouviu? Ele ouviu a 10 mil quilômetros de distância? Que audição é essa? Capítulo 5, o casal inseparável. O anime estragou esse capítulo. A Kiri, ela meio que fica dentro das brigas da família. Ela entra na casa de um deles e eles brigam pelas paredes, porque as casas são muito próximas e a gente vê toda aquela situação. A gente vê a discussão da família, o motivo do porquê eles brigam. No anime, só tem 2 cenas que contextualizam isso. Que é do garoto levando a porrada, que inclusive essa cena é horrorosa, feia. A página do mangá tem mais movimento que uma cena de um anime. Como isso é possível, Deus? Me diz, me explique, porque não tá batendo isso daqui não, hein? No mangá tem uma página muito importante, que é a Kiri, né, tentando ajudar o garoto a se levantar depois de ter levado um soco, e ele se contorce, dando um indício de que ele já ia se contorcer no final do capítulo, entendeu? No anime meio que isso acontece do nada, mas no mangá já dá uma dica do que ia acontecer, tornando aquilo mais verossímil no final. As páginas de virada, o que são isso, né? O que o Junjito faz? Ele cria várias páginas, e daí quando algo está prestes a acontecer, quando chegou naquela cena em que vai aparecer um gore, um corpo morto ou um corpo desfigurado, ele coloca essa cena numa outra página e quando você vira, você se assusta. E no anime tem, né, isso em forma de cenas. Elas são frias, elas são mais vazias e limpas, falta rachura, falta detalhe. E isso deixa as cenas só esquisitas. Que adianta você querer assustar as pessoas com uma imagem mal feita? Capítulo 6, Medusa. Esse foi um dos piores adaptados, porque esse capítulo ele passa uma mensagem do preço que você vai ter que pagar se você quer viver da atenção dos outros. O capítulo literalmente começa com um garoto que morre na escola e todos ficam em volta dele. Só que o cadáver tá sorrindo, como se o garoto estivesse gostando da atenção que ele tá recebendo. O capítulo é sobre isso, sobre o cabelo da Kiri querer chamar a atenção. A Kiri só vai pro meio da praça porque o cabelo dela leva ele pra lá. No anime só tem essa cena jogada como se ela não fosse nada. E no anime ela nem fica triste, no mangá ela fica devastada quando o Shuichi vê ela passando por aquilo, porque ela não é aquilo e o Shuichi acha que ela é. E principalmente a briga de cabelos. De novo, como páginas de mangá tem mais movimentos do que um anime, isso não tá batendo. O corpo da Sekino só é mostrado numa cena do 3º episódio, que é quando os vendavais começam em Kurozucho. Literalmente, uma das cenas mais interessantes é da Sekino se amostrando e o corpo dela perdendo cada vez mais energia, porque aquilo tem um preço. E a mensagem principal se perdeu, porque as cenas desse conto são jogadas no meio de cenas de outros contos. Então a gente se confunde, a gente só acha que é mais uma loucura acontecendo e não vê a mensagem que esse conto passa. Esse capítulo nem parece que ele tá no anime, porque ele se tornou apenas 2 cenas, no mínimo 3 cenas.
Caixa surpresa é quando um garoto começa a perseguir a Kiri, ficar apaixonado pela Kiri, sendo que Kiri namora. Namora, gente, ela é casada. E ele dá um presente pra ela, né, por correios, e a Kiri recusa, então ela vai devolver pra ele. Só que quando ela vai devolver pra ele diz que viu na TV uma coisa muito interessante, e daí que ele se joga na frente do carro. No anime, ele só se joga e pronto. Do nada. E enquanto a Kiri ainda tá amaldiçoada pela maldição dos cabelos. No mangá, essa caixinha surpresa só é aberta depois que o garoto morreu, e a Kiri se sente super culpada pela morte do garoto. Então ela se sente mal e liga pro Shuichi. A caixa surpresa guarda um palhaço. E esse palhaço fala com a Kiri dizendo que agora o garoto vai voltar pra assombrar ela. E então, a Kiri e o Shuichi vão até o cemitério ver o garoto. E dito e feito, o garoto volta dos mortos, estilo Melanie Martinez, no clipe de Death, em seu mais novo trabalho Portals. E ele começa a perseguir eles pulando. Mesmo com as pernas destroçadas, as tripas pra fora, ele continua pulando, porque tem uma mola nele. De início, o Shuichi acha que os ossos dele viraram uma espiral, mas depois é revelado que aquilo é a mola do carro que atropelou ele, que acabou ficando presa dentro do corpo. Não conseguiram tirar. Que genial! É um capítulo que causa uma tensão, um suspense do início ao fim, te prende, é um dos melhores capítulos do mangá. E no anime, do nada, no meio de outro conto, onde a Kiri tá sendo perseguida por um monstro, ou vizinho dela, daí do nada o garoto surge das sombras depois da Kiri ter sobrevivido a este monstro, e ele pula, e daí se desarma e se explode, é isso. Não dá tempo nem da Kiri ficar assustada com o que aconteceu, ela só fica, ah, meu Deus, é aquele cara. E é isso. Então, pra quê colocar esse conto dentro do anime? Pra que animar isso? Eles iriam economizar em orçamento, eles iriam economizar em dublagem. Era só ter cortado este conto do anime. Era melhor do que não ter posto essa cena que foi super mal executada. Foi colocada do nada, em nada. Até quebra a cena anterior que tava rolando, né? Que é a do vizinho da Kiri. Aí, gente, vamos pular este capítulo? Eu não gosto dele não, porque ele mexe muito comigo. Eu morro de medo até hoje de virar um caracol do nada. No anime, esse conto já começa a ser contado desde o primeiro episódio, mas é assustador o quanto é visível as cenas em que o Katayama chega na sala no primeiro episódio, que é bem animada, é detalhada, tem rachuras, tem pontos, enquanto no segundo episódio é essa animação travada, sem detalhe, vazia. Eu senti que esse conto, ok, ele foi bem adaptado no anime, só que cortaram muitas cenas que tornavam ele ainda mais assustador, que davam um suspense maior. Por exemplo, tem a cena do Tsumura ficando cada vez mais lento, e os amigos dele estranhando, ele bebendo muita água. O Tsumura cutucando o Katayama com graveto, que é o que literalmente faz ele virar um caracol depois. No anime só tem uma cena de 3 segundos dele andando devagar, e do nada ele já vira um caracol. A cena mais avassaladora desse capítulo não é do Katayama nas paredes da escola, é do Katayama chegando na sala de aula metade caracol. Aquela cena que de fato te pega de jeito que você fica surpreendido de início. Eu sinto que no anime já adaptaram pra uma outra cena que não deixa a gente assustado, deixa só a gente confuso, porque acontece rápido demais. Novamente, mais um capítulo onde faltou cenas. O capítulo começa com cenas contextualizando o que tá acontecendo, né? O farol aceso, sendo que ele tava apagado, ele tava desligado há vários anos. Uma coisa que, cara, é um detalhe tão simples que o anime deixou faltando, porque tudo acontece muito rápido, é que aqui a Kiri tá com outra roupa, porque é outro dia, é outro momento, então as pessoas mudam de roupa, ela tá com um vestidinho cheio de bolinha que eu acho icônico, bem bonitinho. E no anime não tem, porque enquanto esse conto tá rolando, o outro conto também tá rolando, então não tem como ela mudar de roupa. É como se em 2 dias Kurozucho tivesse vítima das espirais, sendo que no mangá acontece em 1 mês, no mínimo 2 meses. Essa passagem de tempo curta que o anime traz torna tudo ainda mais estranho, ainda mais inverossímil e irreal. A cena em que o garoto pega fogo no farol, no anime ficou toda apagada, toda esbranquecida, não dá pra ver nada. No mangá, realmente, aquilo assusta, aquilo te pega e você fica, meu Deus, o garoto virou um churrasco. Capítulos 10 e 11, né, que é sobre os mosquitos, as grávidas e os bebês. O anime adaptou várias cenas desse capítulo, realmente, elas ficaram até não bem animadas, né? Mas ficaram com uma animação razoável, ficou bem adaptado. Eu sinto que esse foi um dos contos que menos sofreram com o baixo orçamento do anime. Mas uma coisa que me incomoda no anime é que a boca da mulher que ataca a Kiri fica branca e fica preta, fica branca e fica preta. Parece que eu estou sendo chatinho, mas me incomoda um pouquinho. O que faltou foi as cenas do pós esse acontecimento, porque meio que a Kiri se recupera e daí ela tá lá vendo os bebês, porque os bebês nasceram, né? Daí tem uma cena das mães cuidando dos filhos delas, só que os bebês estão com uma barriga enorme
enorme. É o quê? Verme? Que é isso? A Kiri estranha e os bebês começam a chorar. O som é muito avassalador pra ela fica surda, sai correndo e tropeça na escada e fica ferida de novo, tendo que ficar no hospital mais uma vez. Eu acho tão engraçado, cara. Essa cena é muito cômica por causa disso. Tipo, ela acabou de se recuperar e no próprio hospital ela se machuca de novo. É óbvio que o Junjito só fez isso pra ela presenciar mais um acontecimento trágico. Apenas a partir do capítulo 12 que os furacões começam a surgir em Kurozucho. A mulher sendo confundida pelo furacão, porque o furacão acha que ela é a Kiri e daí ela é puxada. No mangá é uma cena bem desenhada e bonita, né, do Shuichi nessa pose, e a mulher sendo levada dessa forma, e quando ela cai ela tá assim. No anime é um modelo parado, não faz o menor sentido, era pra ela virar, girar como qualquer corpo humano comum, e não sair voando retinho como se fosse um boneco. Sem falar do contexto, que faltou muito contexto. No mangá, a Kiri é vítima do furacão desde sempre. O furacão tá de olho dela desde que ela saiu de casa pra entregar um almoço pro Shuichi, porque os pais dele morreram. Ele tá vivendo do almoço dos pais da Kiri. Então, no anime, o Shuichi só tira ela de casa e leva ela pro olho do furacão. Tem essa página que eu acho muito bonita, que é da Kiri em casa, ela olha pela janela, aí parece que tá tudo bem. Aí quando ela olha pra cima, tá lá o furacão de olhinho nela. Mano, eu acho essa cena tão bacana e faltou no anime de um jeito, cara. Aquela cena ela te assusta, só que ela é bonita, é aquele medo fascinante, sabe? Capítulo 13, a casa. Os pais da Kiri têm que se mudar porque a casa foi destruída pelo furacão, né? Várias casas foram destruídas pelo furacão porque ele foi sugado pelo Lago Libélula. E todas as casas que estavam em volta foram de comes e drinks. E, como eu falei anteriormente, a casa da Kiri fica perto do Lago Libélula. Então ela teve que morar em uma casa velha, uma casa antiga, uma casa que tá em Kurozucho há literalmente séculos. E é uma casa insalubre, é uma casa acabada, toda destruída. E no mangá tem um contexto, eles chegam na casa, a mãe da Kiri acha a casa nojenta, se recusa a morar lá, mas ela é obrigada porque não tem outras casas. A vizinha, né, a vizinha idosa e o vizinho fusqueiro. Eles se apresentam pro vizinho fuxiqueiro. No anime, é o vizinho que vai até eles. O que talvez seja melhor porque ele é fuxiqueiro. Faria sentido ele querer conhecer eles primeiro. Mas o ponto é que a vizinha do outro lado é uma idosa, que ela tem um filho, que tá sendo vítima da maldição das verrugas em espirais. E ela já tá naquela casa há muito tempo. Ela morava lá antes deles. Então, meio que essa maldição começa a afetar eles também, porque eles estão dentro da casa. O pai da Kiri é uma das maiores vítimas dessa maldição, onde as espirais começam de fato a aparecer no corpo dele. É uma cena que no mangá é ainda mais assustadora, porque ela só é revelada enquanto uma discussão está acontecendo entre a família da Kiri, onde eles estão apavorados porque a maldição está afetando eles. No anime, eles não são afetados por essa maldição, só o vizinho do lado é. E por quê? Aquilo já tava tenso. Aí, do nada, o irmão da Kiri olha pra parede, meu Deus, que é aquilo? E tá um monstro lá. No anime não tem, no anime é só do nada, é sem contexto, é banal. Dá pra ver que o próprio Junji Ito nem sabe desenhar esse personagem. E no anime ia ficar bom? Não ia. Ficou estranho, o modelo 3D dele ficou estranho. Uma coisa que tem a mais, no anime, tem uma cena do monstro em cima do telhado, depois que a tempestade passou. E é uma cena extra pós-crédito no episódio. Eu achei incrível. É uma série da Marvel? Não tô entendendo. A partir daqui, chegamos no arco final do mangá, que é depois que a cidade está realmente louca, né? Borboletas, que é o arco onde a Shii, a repórter, chega em Kurozucho e é vítima de inúmeros acontecimentos. Um deles é que 3 crianças estavam amarradas, ela liberta essas crianças, e essas crianças elas começam a soprar, e quando você faz um movimento muito forte, vira um ventaval, um roda-moinho gigantão, porque a cidade tá louca. E a Shii não sabia disso, e as crianças elas são loucas e querem destruir tudo. E daí a Shii encontra a Kiri, o irmão dela, que estavam procurando comida. E daí que eles vão pra casa dela, e a casa dela não estava lotada ainda. E daí elas encontram um mapa da antiga Kurozucho, nos dando uma dica do que estava por vir no futuro. E no anime, não acontece essa cena, ela é cortada obviamente, mas depois ela retorna de uma outra forma. Meio que já corta pra uma outra cena, que se não me engano, no próximo capítulo, onde a casa já está lotadíssima, e eles já expulsam eles porque a casa tá muito cheia, eles estão de mau humor de tão cheia que a casa tá. Faltou cenas com a Shii, porque por causa desses 3 garotos ela se sente culpada, porque ela acaba gritando com eles, e daí eles saem voando, e daí um deles morre e ela se sente culpadíssima. Aquilo dá uma profundidade maior pra Shii, pra gente se importar um pouco mais com essa personagem. Gangues e escargot, temos aquelas cenas que foram até que bem adaptadas pelo anime. No capítulo 16, Erosão, uma das cenas que no anime ficou mais feia. No mangá eu já acho que o Junji Ito ficou com preguiça e fez menos rachuras do que deveria. Mas no anime já ficou horroroso. É aqui que as pessoas começam a se emaranhar dentro da casa. No anime elas são isso, um monte de geleca, um monte de slime, parece, um monte de argila. E parece que eles são vários fantasminhas camaradas com aqueles rostinhos de Ghostface.
A única cena que o anime adaptou muito bem, não sei por qual motivo, razão ou circunstância, é em que nós descobrimos que o irmão da Kiri está sendo vítima da espiral. De novo, mais um capítulo onde o anime adaptou boa parte, porque precisa de um contexto, precisa, né, pro final tá acontecendo. Só faltou algumas pequenas cenas onde o grupo, né, desses caras que chegaram do nada e Kurozucho e querem sair, tratam um membro do grupo deles que tá virando um caracol super mal, como se ele fosse um boi prestes a engordar para ser comido. Capítulo 18, Labirinto. É aqui que o anime mostra um mapa visual para apresentar a ideia de que em tempos a cidade se torna uma espiral. No mangá, a gente só tem uma dica disso e os personagens conversam entre si. Gente, será que isso bate? Será que isso faz sentido? No mangá também tem mais cenas sobre as pessoas dentro das casas, onde elas jogam os cadáveres e eles até pedem pra Kiri e o grupo dela jogarem um cadáver fora. É uma cena que contextualiza mais a realidade daquelas pessoas que estão dentro da casa. E, finalmente, o último capítulo, o final. O mangá diz que aquele ambiente onde a Kiri e o Shuichi caem tem um som hipnotizante. No anime faltou o som hipnotizante, eu não fiquei hipnotizado. Colocaram uns efeitos, umas transições. Muito editor de vídeo barato, gente. Não entendi por que fizeram isso. No mangá tem um capítulo extra, bem sem gracinha, né, sobre galáxia, que é em formato de espiral, e a Kiri que descobre ela. E um cara cresce a cabeça dele e ele explode. No anime tem só uma cena extra que não tem no mangá, que é de tudo que aconteceu em Kurozucho se repetindo, mas agora com um Shuichi feminino e uma Kiri masculina. Eu achei legal, mas ao mesmo tempo dá aquele ar de que nada daquilo foi sério. O mangá ter terminado com a cena da cidade torna tudo aquilo assustador e pronto, aquele é o final, não tem como você fugir. E no anime dá esperança, porque se o ciclo vai se repetir, então nada daquilo importou. Aquele final azedo no anime ficou mais doce. Agora, analisando todo o anime e depois de compararmos ele com o mangá, é visível que o anime transforma vários capítulos em cenas emaranhadas umas nas outras, né? Como eu falei, tem cena de tal capítulo que aparece em tal episódio enquanto tá acontecendo outra coisa que só acontece em outro capítulo. Pra quem lê o mangá, parece que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E isso poderia ser interessante porque quebraria aquele clima episódico do mangá, mas eu sinto que esse clima episódico do mangá serve para ter mais páginas que nos conectam aqui no mundo, que nos faz parecer um morador de Kurozucho. E se eu sou um morador de Kurozucho, então eu sou muito azarado. O anime nos dá a impressão de que estamos num helicóptero vendo Kurozucho de longe. E que nós somos um drone que espionia cada um dos moradores. E que eles estão lá, eles estão sendo afetados pela espiral, só que a gente tá vindo de longe, a gente não vai ser tocado por aquilo, então tá tudo bem. Agora, o mangá, já que ele tem inúmeras páginas de contexto, dos personagens conversando uns com os outros, deles sendo humanos, parece que nós estamos em Kurozucho. Parece que somos os moradores de lá também, o que torna as cenas ainda mais assustadoras pra gente. Como se a gente só estivesse vendo um monte de coisa bizarra acontecer. Sendo que no mangá, parece que nós estamos sendo vítimas daquela bizarrice. Parece que os animadores só quiseram animar as cenas de viradas de página. Pra que focar em animar essas cenas, sendo que as cenas de suspense, as cenas que de fato tornam a cena final assustadora, são horríveis, são horrorosas ou são cortadas? Porque torna essas cenas de virada de páginas sem graça. É melhor você gastar a sua verba e adaptar bem os contos que você vai mostrar e largar outros de mão, do que querer animar todos e deixar todos eles horríveis da mesma forma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele deu um trabalhão. Espero que ele não pegue desmonetização, porque eu usei muitas cenas do anime. Então, por favor, me apoiem com like e vejam outros vídeos do canal. E deixem nos comentários a sua relação com tudo isso que aconteceu. Ou como você reagiu a tudo isso acontecido. O que você acha do mangá, o que você acha do anime. Vamos conversar nos comentários, entendeu? Então é isso. Até o próximo vídeo. Agradeço por assistir até aqui, porque o vídeo ficou longuinho. E tchau.